Olá, seja bem-vindo ao Café Intercom em Rede. O tema desta edição é verdades sobre fake news, e em especial no que se refere ao impacto sobre o jornalismo. Para fazer essa análise, temos três convidados. Eugênio Butti, jornalista, professor, doutor da Escola de Comunicações e Artes da USP e pesquisador visitante do Instituto de Estudos Avançados da mesma universidade. É articulista em jornais e revistas, crítico sobre cultura e televisão e autor de vários livros cujos temas são ligados à comunicação. Irineu Machado, jornalista, gerente-geral de notícias do UOL, onde comanda aproximadamente 200 jornalistas. No UOL, participou da criação do Núcleo de Checagem de Fatos para a Proteção da Confiabilidade da Informação Jornalística. Juliana Santoros, estudante de jornalismo na Universidade Anhembi Morumbi, pesquisadora de iniciação científica que participa do programa como usuária das redes sociais. O provocador do debate no Café Intercom em Rede é Manuel Carlos Chaparro, professor doutor do curso de jornalismo e editoração da ECA USP. Para ilustrar nosso tema, apresentamos um pequeno documentário produzido sob a direção da professora Eliane Basso, da Universidade Anhembi Morumbi. Jornal, rádio e televisão. Historicamente, esses meios concentraram o poder da informação. Com o rápido crescimento da internet, o protagonismo passou para as notícias online. E neste espaço, os produtores de conteúdo se multiplicaram. Se por um lado o ambiente virtual possibilitou um mundo onde todos podem se expressar, de outro foi propício para viralizar conteúdos inverídicos com o objetivo de enganar o leitor e um novo termo foi incorporado: invenção, disfarce, boato, manipulação. mentira. A expressão fake news se popularizou no processo eleitoral americano de 2016 e o dicionário britânico Collins elegeu a palavra do ano de 2017. Fake news, para mim, são essas notícias falsas que são espalhadas na internet sem nenhum comprometimento, sem nenhuma responsabilidade com qualquer pessoa que seja. Então, são notícias que a gente recebe tanto por celular ou que a gente vê em redes sociais e que são realmente com o objetivo de ou difamar alguém, enfim, que não tem nenhum compromisso, né, com as pessoas. O fake news, inicialmente, era simplesmente uma fofoca, onde começavam a espalhar notícias falsas, só que nos últimos 2, 3 anos começaram a ganhar potência e acabam ditando a maneira que a sociedade reage a certas situações. A gente teve fake news da Síria, a gente teve fake news no Facebook em relação à política. Eu entendo como as notícias que circulam no Facebook, que não tem conteúdo verdadeiro, não tem contexto verdadeiro, tem só um motivo político ou qualquer interesse por trás da notícia. Então, por exemplo, o que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos, com a Rússia lançando fake news para o Trump ser eleito. Os conteúdos falsos disseminados sob o disfarce de notícias costumam ser criados por alguém que finge ser de um meio de comunicação real ou ainda busca fazer link com uma história verdadeira. As mensagens são consumidas por milhões de pessoas reais. Você costuma receber informações falsas pelas redes sociais? Vixe, direto rola notícia falsa. Sim, já me aconteceu, principalmente em grupos de WhatsApp, né? O ambiente virtual abriu espaço para um mercado de manipulações e tem sido alvo das estratégias comerciais e principalmente políticas em países com altos índices de polarização. Você lembra de alguma notícia falsa que você recebeu? Eu lembro mais ou menos aquela que o Papa tinha se pronunciado, alguma coisa sobre o Trump, ou alguma coisa assim, sabe? Mas eu lembro que virou um BO e no final não era nem verdade, eu lembro dessas. Essas mentiras visam plantar a dúvida ou consolidar a opinião em grupos pelas redes sociais. Elas costumam apresentar títulos sensacionalistas que despertam a emoção, a curiosidade e o espanto para chamar a atenção e ser rapidamente redistribuídas. Você viu uma notícia e falou, essa é falsa? Já assim, eu mesmo que sou youtuber, assim, eu já vi muitas notícias de youtuber que morreram. Só que é falso, eles não morreram, entendeu? Já vi muito isso.
Você já recebeu alguma informação falsa pelas redes sociais e distribuiu pensando ser verdadeira? Já. E depois pesquiso, descubro que é fake, aí mando resposta falando é fake, é fake. Que eu saiba não, eu espero que não. Um estudo realizado por pesquisadores do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, mostrou que as mentiras se espalham 70% mais do que as notícias verdadeiras. Uma das explicações estaria no fato de que os conteúdos falsos geram mais sentimento de surpresa e medo. O tema fake news é hoje analisado por diversos pesquisadores, faz parte de debates públicos, é uma preocupação para gestores das redes sociais que vêm perdendo a credibilidade. A mídia tradicional também tem lançado campanhas para alertar sobre os prejuízos causados pelas fake news. Como você identifica essa notícia como falsa? Normalmente, fake news, necessariamente fake news, ele tem uma fonte só. Quando você pesquisa no Google ou algum outro site de busca, não tem outra referência. Sempre falam que nessa fake news que a notícia, o fato ocorreu recentemente, ontem, anteontem ou uma semana atrás, e na hora que você vai pesquisar não tem nenhuma outra fonte. Então, antes de tudo, quando você recebe a notícia, antes de compartilhar, você pesquisa se tem mais 3 ou 4 veículos de comunicação que também compartilharam essa notícia e qual é a confiabilidade deles, como sites da Globo, europeus, etc. Então, geralmente quando eu recebo uma mensagem, quero saber se é verdadeiro ou não, tem um site no Google que é um site que você coloca o link da notícia e lá fala se é verdade ou mentira. E aí sempre que eu recebo eu procuro ver por lá mesmo, para depois ir mais a fundo sobre o assunto. Eu procuro checar, ver de repente algum site mais confiável, algum site jornalístico que eu confie mais, para poder checar direitinho. As fake news apostam no poder do boato e no princípio de que as replicadas tornam-se verdade, como pregou o mago da propaganda nazista Joseph Goebbels. Por isso, uma informação falsa tem sido vista como uma ameaça ao jornalismo, profissão que trabalha com a verdade. As fake news e os impactos no campo do jornalismo é o tema desta edição do Café Intercom. O propósito do Café Intercom em Rede é discutir os temas emergentes que modificam a comunicação. E o programa de hoje debate o papel do jornalismo diante do fenômeno das fake news. Sejam todos bem-vindos. Eu passo agora para o professor Manuel Chaparro, ganhador de 4 prêmios ESSO de jornalismo, ex-presidente da Intercom e que integrou a comissão do Ministério da Educação responsável pela formulação das diretrizes curriculares nacionais do curso de jornalismo. Também é autor de livros sobre jornalismo, em que enfatiza sempre a importância das fontes como protagonistas do processo jornalístico. Muito obrigado, professor Nivaldo. E eu queria também, em nome da Intercom, agradecer a vossa presença e agradecer também a parceria, a qualidade da parceria com a Anhembi Morumbi, que nos oferece condições para gerarmos conteúdos de alto interesse e, portanto, altamente convenientes a uma socialização educativa. Eu queria fazer um pequeno comentário, começando por dizer que não existe a notícia falsa. Ou é notícia ou não é notícia. A notícia, conceitualmente, é a informação verdadeira de um fato verdadeiro. Então, a própria expressão fake news é uma mentira. Isto é a minha opinião. E queria também lembrar que a razão de ser deste nosso debate é exatamente a preservação da credibilidade jornalística. E, para isso, eu lembro que a linguagem narradora e argumentadora do jornalismo, ela só tem importância porque é altamente confiável e é também um espaço público para o qual hoje se encaminham todos os conflitos que dão andamento aos processos sociais, culturais, econômicos, políticos, etc. São esses conflitos que, na civilização digital, produzem a contínua reelaboração do presente e a contínua transformação das relações de poder e das relações sociais. Então, em função disso, nós fazemos a primeira pergunta aqui ao nosso colega Irineu, porque ele está como diretor de notícias do UOL
diretamente ligada a este processo. Eu até faria antes uma pergunta que satisfaz uma curiosidade minha. Quantas pessoas você acha que são atingidas pelos conteúdos distribuídos pelo UOL? Isso são números oficiais da empresa, 70 milhões, 70 a 80 milhões por mês é o público atingido pelo UOL. É basicamente quase todo o público online do Brasil, em algum momento de um mês, é atingido por alguma informação publicada no UOL, na sua homepage ou na distribuição que a gente faz por redes sociais, etc. Isso reforça a razão de ser desta pergunta que eu dirijo a você. O fenômeno das fake news já deve ser entendido e enfrentado como uma ameaça grave à confiabilidade do jornalismo? Acredito que sim, é uma ameaça nada desprezível, principalmente se a gente pensar que o jornalismo sério, o jornalismo de qualidade, aquele feito com base em princípios éticos, ele é também alvo de grupos que disseminam fake news. Não raro a gente vê essas informações falsas sendo compartilhadas junto com uma frase: isso você não vai ver na mídia, isso a TV não mostra. Por trás disso está uma intenção de desacreditar ou de fazer o público desconfiar dos veículos tradicionais, que é também uma tentativa de criar uma narrativa falsa, né? Evitando que a população chegue a meios confiáveis de informação. Portanto, sim, é uma preocupação, é uma ameaça, mas, em contrapartida, a gente vê também que, na hora de grandes notícias, na hora de acontecimentos muito quentes e relevantes, veículos tradicionais acabam batendo recordes de audiência ou de tiragem, porque é onde o público se sustenta para conferir informação. Quando ele está em dúvida, ele busca os veículos tradicionais, aqueles em que ele confia, aqueles que têm credibilidade. Eu acho que a credibilidade é a arma contra essa ameaça. Você, Eugênio, como estudioso de todas essas questões, e não só estudioso como intelectual, como professor, mas também acumulando experiências muito ricas na sua carreira profissional, até que ponto você acredita que as fake news são hoje uma ameaça ao jornalismo, ou a gente pode também pensar um pouco o inverso, que elas estão oferecendo uma grande colaboração para que o jornalismo se fortaleça? Bom, antes de responder, eu queria saudar os meus amigos de painel aqui, o Irineu e o Nivaldo, a nossa estudante, e o professor Chaparro, que me convidou e eu vim correndo para o programa. Parabéns pelo programa, é uma iniciativa importante para a Intercom, para o estudo de jornalismo. O Chaparro é uma das figuras mais inquietas e joviais que eu conheci na minha carreira. Então é uma alegria estar aqui. É incrível, porque ele está sempre formulando um projeto novo e pondo as coisas para andar de pé, e desde os anos 60, como ele estava comentando aqui. Eu acredito, o professor Chaparro me perguntava, as fake news são um impulso para o jornalismo? Em certo sentido, elas são, sim. Teve aqui recentemente o diretor da Escola de Jornalismo da Universidade de Colômbia, e ele falou uma coisa muito curiosa. O Donald Trump fez muito mal para a democracia nos Estados Unidos, mas fez muito bem para o jornalismo. Porque o Donald Trump veio com aquela história de quem faz fake news é a CNN, é o New York Times, é o jornalismo que produz notícia falsa. E isso acabou, por incrível que pareça, dando um impulso até para a campanha de assinaturas do New York Times. Mesmo pessoas que não concordam com os editoriais do New York Times passaram a assinar um pouco porque percebem que a democracia não pode viver sem o jornalismo. E também não tem muito de onde buscar notícia confiável que não seja de redação profissional, redação independente e profissional, como é o caso do New York Times. Agora, eu acho também que a gente poderia depois falar melhor do que é fake news, porque isso é pouco... caiu na boca do povo, então virou uma realidade. Mas
quem está ameaçado mesmo pela emergência desses boatos industrializados, que são as fake news, é a própria vida normal das sociedades democráticas. No limite, a democracia tem nisso uma nova ameaça que não tinha antes. E é uma coisa para se explorar. O jornalismo é um detalhe. É realmente um detalhe. Fake news já estão sendo usadas em guerras concorrenciais. Fake news estão sendo usadas para sabotar campanhas de saúde, por exemplo, campanhas de vacinação. Então, é uma coisa que atinge a sociedade em vários campos diferentes. Um deles é o campo do jornalismo, da atividade profissional do jornalismo, mas a democracia encontrou nisso uma nova ameaça. É uma coisa muito séria. Esclarecer uma coisa. O jornalismo que você coloca como um detalhe não seria uma redução do conceito do jornalismo, na medida em que o jornalismo em si não gera conteúdos, o jornalismo em si não realiza ações, a não ser na sua própria vocação de socializar conteúdos que têm um potencial maior ou menor de transformar a realidade, não é? Então, de alguma forma, as fake news tentam explorar esse poder difusor do jornalismo, esse poder de transformador do jornalismo, para gerar efeitos convenientes a quem gera essas informações falsas, não é? Sendo assim, você pode discordar deste ponto de vista, é provável que discorde, mas sendo assim, não seria uma nova tarefa do jornalismo se constituir cada vez mais uma fonte de referência para que a sociedade tivesse ferramentas novas para acreditar ou não acreditar nas informações que lhe chegam por vários canais, por vários meios? Não, eu concordo. Eu acho que é isso, sim. Mas, ou seja, uma das tarefas novas, o Irineu pode contar aqui da checagem de fatos, ou seja, a verificação de que certos fatos alegados ou mencionados são verdadeiros ou não, que é algo que várias equipes jornalísticas vêm se dedicando a fazer cada vez mais, mas também desmontar boatos passa a ser uma função importante do jornalismo. Mas quando eu me refiro ao campo do jornalismo, eu estou me referindo ao campo profissional do jornalismo. É verdade que a onda de notícias falsas, que a melhor tradução talvez sejam notícias fraudulentas, porque a falsidade dessas notícias é uma tradução proposta pelo Carlos Eduardo Lins da Silva. A falsidade, a fraude dessas notícias não está no que elas dizem. Isso é muito importante. A fraude ou a falsidade delas está no aspecto que elas têm de serem uma produção jornalística e, na verdade, elas não são. Elas parecem uma coisa que elas não são. Daí elas carregam um relato falso. Mas a primeira fraude é se passar por algo jornalístico sem ser. Por que fazem isso? Porque é claro que o jornalismo tem, apesar de todos os problemas, uma credibilidade na largada. Claro. Sabe-se que Então, eu me refiro a isso, ao campo da atividade profissional do jornalismo, como um detalhe, porque a vida na sociedade, a vida social, é muito maior do que isso. E nós estamos tendo efeitos muito desastrosos sobre isso, a partir dessa indústria de fake news, não apenas no debate político. Existe o debate da concorrência comercial, que vem perdendo muito, e da saúde. Podemos citar vários casos de educação, como isso mina a educação, tentar colocar no mesmo nível as teorias advindas de Charles Darwin e teorias criacionistas é um problema. Que bate muito na educação, na divulgação da ciência, na noção de ciência. Querer equiparar Copérnico, Galileu, mesmo o grego Eratóstenes e outros que perceberam que a Terra é redonda, isso 2 séculos antes de Cristo já foi visto, mas pelos gregos,
com teorias, entre aspas, de que a Terra é plana, isso é um problema de educação da ciência, não bate diretamente no jornalismo. É para isso que eu estou chamando a atenção. A democracia está sendo ameaçada em várias frentes. Eu queria aprofundar isso, mas permitam fazer uma pergunta à Juliana, mas a gente já vai voltar a esse detalhe, a essa discussão. Você, como usuária das redes sociais, você vê a fake news com esta complexidade ou para você a fake news é uma coisa mais simples? Bom, como estudante, a gente debate sobre isso, né? Eu tento fugir disso utilizando justamente os veículos de bom jornalismo, né? Para checar os fatos. A referência. Sim. Quer dizer que o jornalismo passa a ser para você, os territórios confiáveis do jornalismo passa a ser para você o ponto de referência para se defender das fake news, é isso? Sim. Se a gente vê uma notícia que parece duvidosa... Você diria, como estudante, que a discussão na escola, no ensino, nos conteúdos do curso, deviam se interessar mais por esta discussão, ou eles estão correspondendo àquilo que seria necessário? Sim, particularmente temos feito essa discussão em sala de aula, mas eu acho que poderíamos ter um preparo maior em questão de ferramentas, como checar fatos, além do bom processo de apuração. Acho que sim. O Café Intercom em Rede é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e da Escola de Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi. Lembramos que você pode encontrar esse programa na página da Intercom, que é portalintercom.org.br. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Voltamos ao nosso Café Intercom em Rede e eu passo a palavra ao nosso professor, doutor do curso de Jornalismo e Editoração da ECA USP, Manuel Carlos Chaparro. Professor. Obrigado mais uma vez, professor Nivaldo. Nessa nova rodada de perguntas e respostas, de debate, nós vamos lembrar que, décadas atrás, os processos jornalísticos foram perturbados por uma coisa que já foi citada aqui, que era o boato. Os boatos, eles tanto podiam ser verdadeiros como mentirosos. Os boatos, entretanto, até porque o jornalismo naquela época tinha um fluxo de produção de 24 horas, não é? Havia um intervalo grande entre o acontecimento e a notícia, entre o espalhamento do boato e a sua circulação. Então, o boato sempre tinha o objetivo de interferir na pauta jornalística. Talvez seja um aspecto que hoje não se prevê na fake news, porque a distribuição de informações hoje é aberta, plena e universal, e instantânea, não é? Mas, de qualquer forma, essa é uma discussão conceitual que vale a pena a gente enfrentar. E com base nos seus estudos, inclusive na sua passagem pelas redações e pela imprensa, pelos os mais importantes instrumentos de divulgação estatal, que diferenças e semelhanças podemos estabelecer entre o antigo boato e a fake news de hoje? A gente tem um inventário antiquíssimo de boatos na disputa do poder, boatos na disputa política. No nascimento do cristianismo são vários, de um lado e de outro. Contam que existem fake news inscritas até nas paredes das pirâmides do Egito. Então, mas na virada agora do século XIX para o século XX,
eu acho que surge o exemplo mais clamoroso do que pode ser um ato com a intenção de provocar o mal, que foi o livro Os Protocolos dos Sábios do Sião. Veja bem, muito antes da internet. E isso adquire uma repercussão incrível. É um livro editado, pensado, concebido nos bastidores do czarismo na Rússia. E é difícil avaliar exatamente, fazer uma mensuração, mas esse livro, totalmente falso, totalmente calunioso, vai ter um efeito importante na formação de uma mentalidade de antissemitismo na Europa, que culmina talvez até com o Holocausto e tal, sem estabelecer aí nenhuma relação direta, mas sem dúvida isso aconteceu. Ali é um livro a serviço de um boato, ou a serviço de uma calúnia, de um genocídio simbólico, podemos dizer, mas isso está em toda... No Brasil tem as cartas falsas atribuídas a Arthur Bernardes, que viraram notícia de imprensa, o relatório Cohen, que ajuda a fomentar uma mentalidade anticomunista, e são muitas coisas. Uma diferença hoje que eu apontaria nesses surtos das chamadas fake news é que as pessoas ganham dinheiro com isso. A gente pode falar que sempre houve alguém ganhando por fora, ou mesmo um dinheiro, para trabalhar para alguém que tinha interesse político em vilipendiar um outro, agredir um outro. Mas agora, esses casos da Macedônia, que estão cada vez mais sendo noticiados, mostram que são grupos de pessoas que se reúnem para difundir mentiras e ganhar em cima disso, com base no número de cliques, no número de likes, no número de engajamentos. Essas pessoas fazem isso para ganhar dinheiro, elas não fazem porque elas partilham de alguma ideologia ou de algum ideal partidário. Elas fazem isso para ganhar dinheiro. O pessoal da Macedônia que trabalhou contra Hillary Clinton e a favor de Trump, contam que tentaram fazer notícias fake a favor da Hillary, mas não dava ibope, aquilo lá não gerava muito recurso. Então eles começaram a se especializar em fazer coisas a favor do Trump, porque o público do Trump, dizem eles, seria mais vulnerável. Então é um negócio, isso é uma coisa incrível. Ninguém foi lá e encomendou isso, isso é um negócio que a dinâmica do mercado, da rede, propicia. Isso é uma novidade. Então, é uma novidade, é uma diferença grande, porque, e aí eu acho que você pode também dar a sua opinião, porque você está no olho do furacão. O ato, ele procurava a agenda jornalística para produzir a difusão. A fake news produz a difusão para que os efeitos cheguem ao jornalismo, né? e ampliem as repercussões. Mas utiliza as redes sociais, etc., para produzir o impacto e, portanto, coloca o jornalismo na rabeira do processo. É isso ou não? É isso. Além desse lado comercial, que esses grupos encontraram aí um nicho de negócio para ganhar dinheiro, fazer dinheiro com informações falsas, a gente percebe que isso cresceu a tal ponto de hoje, em um ano eleitoral, a gente ter escritórios que oferecem serviços desse tipo a campanhas políticas, né? Uma prova de que realmente virou um negócio. Até que ponto as redações mais importantes não deveriam estar mais preocupadas em desvendar a verdade da fake news do que em criticá-las ou em corrigir a informação? Vou lembrar 2 episódios para dar crédito para os 2 principais jornais de São Paulo. A Folha de São Paulo, poucos meses atrás, trouxe várias páginas do caderno Ilustríssima com reportagens mostrando como funcionava essa indústria das fake news. No domingo,
agora de junho, no domingo do dia 17 de junho, o Estadão traz uma página sobre a usina de fake news da Macedônia, também contando como funciona, mostrando exatamente essa verdade factual por trás da produção das fake news. Então, eu vejo que a imprensa, não digo que satisfatoriamente, porque nada do que a imprensa faz a gente pode considerar satisfatório. Nem mesmo a imprensa considera. Porque se ela considerar alguma coisa satisfatória, o jornal não sai no dia seguinte. Eu digo isso para lembrar que toda notícia jornalística é incompleta, por definição. Tem omissões, tem vazios de sentido, e o jornalismo precisa ser reescrito indefinidamente, é da natureza dele. Então não é satisfatório, mas a imprensa vem fazendo essa cobertura e vem apontando esses problemas. Nós conhecemos muito mais hoje sobre isso do que antes, graças, em parte, ao trabalho da imprensa. Veja que as reações de Facebook e Google e Twitter são reações em relação à imprensa. Eles prestam contas para a imprensa. Eles tentam mostrar para a imprensa o que eles estão fazendo contra isso. Então, a imprensa, a instituição da imprensa se põe como interlocutora nesse sentido. Portanto, a imprensa melhorou. Eu acho que sim. Não, eu sempre... Graças a Deus aos fake news. Não, isso tem ajudado. Isso tem ajudado. Nós temos uma estudante de jornalismo aqui que é também uma frequentadora das redes sociais, uma usuária importante, intensa das redes sociais. Eu queria saber se você tem algum detalhe, alguma dúvida que você queira colocar aos dois entrevistados. Sim, eu acho que a questão das fake news nas redes implica muito também nos formadores de opinião, né? Então, a gente tem pastores, políticos que são muito influentes na sociedade e eles colaboram com a disseminação de notícias falsas, muitas vezes a favor deles. Eu acho que eu gostaria de uma explanação sobre como nós, jornalistas, podemos nos sobressair a líderes como esses, que possuem mais influência muitas vezes do que nós, mesmo que a gente tenha credibilidade como jornalista. É uma missão difícil e diária, né, constante de nós jornalistas, assim. Até porque o nosso papel é um pouco limitado. A gente está ali atirando para todo lado, né? A gente está cobrindo vários fatos ao mesmo tempo, enquanto que influenciadores como esses que você citou têm um público muito específico, que são os seus seguidores, os seus fiéis. A mídia, o jornalismo, os veículos de mídia, eles procuram, quando não tem ali um público bem definido, eles procuram falar para todos, para uma quantidade cada vez maior. E nisso, o seu desafio se amplia muito. Você tem que acertar em todos os lados em que você está atirando, né? O segredo para isso é fazer jornalismo com credibilidade, é buscar a informação verdadeira cada vez mais. E com isso conquistar a confiança do público. Esse público vai ser o seu retorno. Você acrescentaria alguma coisa à resposta? Não no sentido de acrescentar, que eu assino embaixo da resposta do Irineu. Mas eu lembraria o seguinte: o debate público, ele envolve a mentira. Nós temos que dizer o seguinte: o direito à informação inclui o direito de receber mentira. A liberdade de expressão inclui o direito de mentir. Pode parecer uma barbaridade o que eu estou falando, mas efetivamente não é. Porque o juízo do público, o juízo de cada um, é que precisa ser a instância máxima de separação entre o que é digno da confiança dele e o que não é. Existem pessoas que acreditam que a Terra é plana. E não deve haver na democracia uma instância que fique acima da consciência da pessoa que acredita nisso.
Existem pessoas que acreditam que o Dalai Lama é a reencarnação de não sei quem. Não há possibilidade, numa sociedade democrática, da criação de uma instituição que vá resolver se isso é verdade ou se é mentira. Existem pessoas que acreditam que Jesus Cristo ressuscitou, que saiu lá do túmulo em que ele estava e subiu, foi para o céu, fisicamente. Outras não acreditam, mas as pessoas devem acreditar nessas coisas, porque é da natureza da fé, outros porque é de uma natureza de uma paixão. Isso faz parte da vida democrática. O que precisa acontecer numa sociedade democrática, além disso, é que existam canais crescentes e confiáveis de verificação, principalmente das informações que afetam a vida política. O que eu quero dizer com isso? A vida em que são tomadas decisões que vão afetar os destinos de todos. Porque uma fé religiosa, ela fica no seu campo. Às vezes há transbordamentos e são trágicos. Uma questão de preferência estética, a pessoa pode gostar de tal cantor, de tal... é um direito dela. Agora, aquilo que vai afetar o nosso destino é uma questão grave. As pessoas têm que ter direito de acreditar no que elas querem, mas elas devem ter à disposição mecanismos para checar. Esse é o problema da democracia. É isso que nós temos que assegurar e que não está garantido. Então essa é a questão. Aí o jornalismo tem um grande papel a desempenhar e tudo mais. Mas isso nós precisamos ter claro. Não pode haver um Ministério da Verdade, que tem no George Orwell o Ministério das Ideias, o Ministério da Verdade, e que às vezes dá a impressão de que estão querendo fazer no Brasil, com esses ministros aí e esse comitê que quer ser uma espécie de salvaguarda ou de guardião, melhor dizendo, da verdade no debate público, e com poderes de afastar o que é mentira do debate público. Se o Estado for dizer o que é verdade e o que é mentira para nós, a democracia acabou. Então é esse que é o cuidado que eu acrescentaria. Muito bem. Seguimos aqui, vamos para um novo intervalo. Você pode encontrar esse programa também na página do curso de jornalismo do portal da Universidade Anhembi Morumbi, que é jornalismo.anhembi.br. Um pequeno intervalo e já voltamos com o último bloco do Café Intercom em Rede. Voltamos ao Café Intercom em Rede e vamos direto ao nosso debate A Verdade sobre Fake News. Professor Chaparro comanda o debate. Ok, Nivaldo, muito obrigado. Bem, a nossa discussão até agora reforçou a minha convicção de que o jornalismo, principalmente por sua confiabilidade enquanto linguagem, enquanto espaço público dos conflitos, é um bem público cada vez mais importante que precisa ser preservado. E a eficácia da linguagem jornalística, ela é essencial, inclusive, a eficácia e a confiabilidade para os grupos socialmente organizados que precisam da notícia e do espaço público do jornalismo para colocar no mundo as suas notícias, as suas razões, as suas lutas, enfim, viabilizar a sua vida a sua existência enquanto organizações sociais, culturais, políticas, etc. Então podemos pressupor que preservar a confiabilidade e a eficácia do jornalismo interessa tanto à sociedade quanto aos mecanismos da civilização e aos próprios profissionais. Não é? A pergunta, Irineu, você lá na UOL, vocês montaram um procedimento novo, altamente profissional, de checar informações para que, não só para que os seus
o seu público possa confiar na informação jornalística, mas também para que o próprio jornalismo readquira a confiabilidade ou que eventualmente tenha perdido com as fake news. Eu queria saber o seguinte, que você descrevesse rapidamente como é que funciona essa sua checagem, seus mecanismos de checagem, e com base nessa experiência, o que é que você acha que ainda pode ser feito e já deve ser feito para proteger a confiabilidade do jornalismo? Sim, o que a gente tem no UOL é um produto que a gente batizou de UOL Confere, ou seja, uma conferência, uma checagem de fatos, que começou timidamente, eu diria, nas eleições de 2014, depois evoluiu um pouco nas eleições de 2016, ainda não havia esse nome, a gente usava um apelido de Não É Bem Assim, que era basicamente checar o que os candidatos estavam dizendo em seus discursos, em debates e tal, e conferindo se aquilo se aqueles números eram reais, se aqueles dados eram verdadeiros ou não. No final da eleição de 2016, a gente percebeu que o interesse do público por esse tipo de conteúdo era muito grande. Tudo dava muita audiência. Então, ali em dezembro de 2016, janeiro de 2017, a gente estreou esse produto que a gente chamou de UOL Confere, que tinha em 2017 um volume de 3, 4 publicações por mês. Hoje, a gente tem 3, 4, 5 publicações por semana. A gente tem um time de 4, 5 jornalistas dedicados a esse tipo de conteúdo, mais alguns colaboradores. A gente checa 2 tipos de informação, basicamente. Uma é essa de discursos políticos e de promessas de candidatos num ano eleitoral, ou num pronunciamento de um presidente ou de um ministro sobre um novo programa de governo. A gente coloca um time de jornalistas para vasculhar tudo aquilo que foi dito e ver se ali existe alguma imprecisão, alguma informação que não é real, ele está tomando crédito de alguma medida que não é de autoria dele, e até revelando, claro, quando ele está sendo correto. Não, isso aqui ele falou e esse número é verdadeiro, conferimos. E existe essa outra frente que é de checagem de boatos. A gente tem algumas ferramentas de monitoramento de redes sociais, de verificar essas informações que estão viralizadas, né? Essas informações duvidosas que se espalham pelo Facebook, pelo grupo de família do WhatsApp e tal. Todos os dias a gente escolhe alguns ali para fazer uma checagem. E já houve casos em que a gente foi checar, não, isso aqui é verdade, parecia notícia falsa, mas não, era verdadeiro. E na maior parte dos casos a gente acaba desvendando ali o que está por trás daquela informação e quase sempre o número de audiência é surpreendente. A gente teve conteúdos que a gente publicou que deu 1 milhão de leitores. E a gente fica sempre refletindo se a gente está conseguindo atingir a quantidade de pessoas que foi impactada pela notícia falsa. E é quase sempre frustrante para a gente concluir que não. Muito mais gente acreditou na notícia que se espalhou no grupo de WhatsApp ali, e talvez não tenha nem sido impactado pela nossa checagem. Né? Hoje, o que ele falou agora reforça a necessidade da gente falar da função argumentativa do jornalismo. O mundo é cada vez mais argumentativo e eu acredito que as demandas sociais em relação ao jornalismo são cada vez mais fortes por uma argumentação confiável. Você é um especialista em argumentação e este programa já demonstrou isso até agora. A argumentação, ela, na sua estrutura, né, inclui um negócio chamado presunção. A presunção é aquilo que, dada a origem da informação, pode ser tomado como verdadeira a ideia ou a informação, enfim, a revelação. E a imprensa é largamente utilizada como fonte de razões de presunção para sustentar ideias, sustentar pontos de vista e sustentar informações. Por exemplo, os promotores oferecem frequentemente informações à imprensa para depois fazer o recorte e inserir no processo como presunção. Dada a origem, que é o jornal, então essa informação pode ser tomada como coisa verdadeira e confiável.
né? Esse jogo é feito na política, por exemplo, eu acredito que se faz muito. O jornal tal está dizendo e tal, quem deu a informação, o jornal tal. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da argumentação em relação à necessidade de confiabilidade do jornalismo e em relação à necessidade de aparelhar a discussão pública com boas razões para a análise crítica do próprio jornalismo. Bom, Chaparro, você como grande professor acaba de dar a ementa de um curso inteiro, porque o problema da argumentação, ele é grande. Não, começa por dizer que não se ensina argumentação nos cursos de jornalismo. Não, mas deveríamos. Deveríamos. E aí também é um outro seminário, porque eu acho que os cursos de jornalismo deveriam ensinar a língua portuguesa. É o cúmulo, na minha visão, pelo menos, que um aluno entre no curso de jornalismo achando que o português que ele aprendeu no ensino médio é suficiente. Seria a mesma coisa que nós pretendermos que um médico deveria se formar com a biologia e a química que ele aprendeu no ensino médio. Ou que o engenheiro não tivesse que estudar mais matemática, mais cálculo e mais física. Eu acho cúmulo se a língua é a nossa matéria, é a nossa ferramenta, é o nosso mundo. Nós não conseguimos, como jornalistas, conhecer o mundo que não seja pela língua, por mais que alguns positivistas tardios se recusem a aceitar isso aí. Nós conhecemos o mundo pela língua. É o cúmulo que a gente não estude mais linguagem. Deveríamos estudar retórica, deveríamos estudar lógica e deveríamos estudar o argumento. Sem falar de oratória e tudo, mas deveríamos estudar o argumento. Qual é a base do argumento? O que você está falando é o seguinte: a gente tem que ter uma base em que a premissa possa ser aceita como verdadeira. A premissa será aceita como verdadeira se houver um lastro factual. A nossa âncora é a verdade factual, que é um outro tipo de verdade. Não é a verdade religiosa, não é a verdade metafísica, não é a verdade sequer filosófica, não é a verdade científica, que é um outro estatuto, é a verdade factual, aquilo que nós sabemos que se passou. O jornalismo, quando diz isso é mentira, ele está dizendo isso que estão dizendo que se passou, não se passou. Então, como que a gente pode se apossar da verdade factual? Tendo se apossado da verdade factual, aí sim, ou no mínimo, tendo um lastro suficiente para dizer que aquele episódio realmente se passou diante de testemunhas e tudo mais, aí tem início uma argumentação, como você está falando. A partir daquilo, eu junto outra razão e outra razão. Há um paralelo aí a ser feito com o mundo jurídico. O mundo jurídico, ele aplica, especialmente o mundo da justiça, né? Dentro do mundo jurídico, o poder judiciário, ele aplica a lei a partir da comprovação dos fatos. Então, uma decisão ela precisa decorrer dos fatos e das razões de direito. Primeiro é preciso verificar os fatos. Os fatos que o direito verifica são parecidos com os fatos que o jornalismo pode verificar, que é diferente dos fatos que a ciência verifica. A ciência verifica o bóson de Higgs. O jornalismo não pode verificar o bóson de Higgs. O direito não pode verificar o bóson de Higgs. O direito pode chamar um perito e o jornalismo pode entrevistar um cientista, mas eles não podem verificar esse nível dos fatos que a ciência pode verificar. Os fatos que o jornalismo verifica são os fatos simples. E a partir daí vem as razões de direito, por exemplo, as razões de preferências estéticas ou várias outras que entabulam com a sociedade um diálogo com base em argumentos. O jornalismo vai ser mesmo chamado a cuidar mais disso. Até que ponto, dessa perspectiva que você coloca para a importância da argumentação, até que ponto hoje a responsabilidade de investigar é mais de quem analisa do que de quem relata? É uma dificuldade isso. Por exemplo, até que ponto um texto é analítico e até que ponto, a partir de que ponto ele é opinativo? Até que ponto ele é interpretativo? E
existem métricas para isso. Existem divisões, você conhece bem, nosso Zé Marques de Mello conhece bem e tudo, mas no dia a dia e no uso é difícil fazer a marcação precisa. Então, até que ponto a responsabilidade de checar os fatos não é uma responsabilidade de quem argumenta? Essa dúvida é crucial. Eu acho que, do ponto de vista do veículo, é do veículo a responsabilidade. Ter mecanismos. Ele tem que ter mecanismos. Eu acho que essa é uma ótima sugestão para um novo Café Intercom, não é? E aí nós estamos caminhando para o encerramento do nosso debate. Eu antecipo agradecimentos que serão certamente também repetidos pelo Nivaldo, mas eu queria encerrar este debate começando por fazer uma pergunta a você, Juliana. Você, como estudante de jornalismo, pensando no futuro da sua profissão, nas suas futuras performances, qual foi a ideia mais importante que você leva deste debate? Bom, a ideia é uma coisa um pouco óbvia, que a gente já... os professores já lutam para nos ensinar na graduação, né? E além do que parece ser mesmo, o que a gente aprende como jornalismo declaratório, que é esse apego em falas e não ir atrás de checagem, e acho que, e além do que se vê mesmo, e além de declarações de pessoas, procurar documentos e outros atestamentos oficiais, assim, que possam garantir a verdade ou o mais próximo disso, né? Já que a verdade é algo tão relativo assim. Muito bem, eu pediria a vocês, os dois, começando por você, que numa frase ou num parágrafo relativamente curto, deixasse uma mensagem para os futuros jornalistas, esses jovens que estão agora nas universidades, sendo desafiados por um mundo que pouca gente sabe explicar. Então, tomando por base até como ponto de partida da manifestação da Juliana, o que é que você diria para os nossos futuros jornalistas? Bom, acho que é importante muita leitura, muita informação. Aproveitem este momento em que vocês são estudantes para se formar de fato. É importante isso que a Juliana disse, de saber separar o joio do trigo, né? De saber buscar, além da fala, seja quem quer que seja a sua fonte e tal, buscar fatos, buscar documentos, saber pesquisar. É um momento que vocês têm de aprender a fazer isso, e isso vai dar frutos a vocês na carreira. Eu acho que esse momento da formação acadêmica é fundamental para esse preparo para o mercado de trabalho depois. O mercado de trabalho ele tem situações muito desafiadoras e quanto mais preparados vocês estiverem, mais sucesso vocês vão ter. Eugênio, dê-nos a honra de encerrar este debate. Olha, a honra é minha. Muito obrigado pelo convite. Eu acho, professor Chaparro, que eu sou jornalista há uns 30 e tantos anos. Eu nunca vi um momento mais estimulante para ser estudante de jornalismo como agora. De um lado, nós temos as empresas vivendo uma crise atrás da outra, uma indefinição. Eles falam muito de modelos de negócio. Eu não gosto dessa expressão porque ela me parece um tanto quanto inadequada, imprópria, até imprópria para menores de 18 anos, como se dizia antes. Mas, tirando os modelos de negócio, eu acho que os jornais não conseguem saber como eles vão acertar as contas no longo prazo. Alguns já apontam um caminho, como o New York Times, por exemplo, o Washington Post, por exemplo, aliando inovação, que é outra palavra de que eu não gosto, com receitas que vêm diretamente do público leitor. Mas, tirando essa crise, nunca se debateu tanto jornalismo, nunca se leu tanto jornalismo. As pessoas vão atrás das redações de confiança para checar as coisas. O jornalismo é cada vez mais convocado a comparecer ao debate político e há portas abertas para a invenção
de novas maneiras de fazer jornalismo, Exatamente. como nunca houve. Então, eu não conheço um momento, ao mesmo tempo difícil como esse, nunca houve, mas tão estimulante, tão fascinante. Então, eu acho muito legal. Queria eu ser estudante. Tomara que o futuro da gente nunca acabe, assim, só na hora que acabar mesmo, mas é muito bom a gente saber que existem futuros a ser construídos e vocês estão vivendo um momento em que isso é muito forte, esse dado de realidade, que o futuro está aí para ser feito por quem tiver imaginação, é mais forte agora do que era antes. Isso é muito legal. Encerramos essa edição. Agradecemos imensamente a Juliana Santoros, ao Irineu Machado e ao Eugênio Butti por nos darem esse elevado nível de discussão. E agradeço também ao professor Chaparro pela condução do debate. O Café Intercom em Rede é uma parceria entre a Intercom, a ECA USP e a Universidade Anhembi Morumbi. Nós voltaremos em breve com nossa 6ª edição. Até lá!